quem é que faz a representação, né? O Ministério Público tem entre as suas incumbências fazer a representação de determinadas pessoas ou de um determinado ente, né? E o momento de interatividade perguntava para você, quem eram esses representados, né, pelo Ministério Público, quem é que ele defende? E se você assinalou a alternativa A da sociedade, você acertou. O Ministério Público tem a função principal de representar os membros de toda a sociedade. Bom, com isso, para os interesses difusos e coletivos, o Parquê do Estado de São Paulo possui algumas divisões, né, para facilitação do próprio trabalho, né? Então, existem promotorias especializadas da cidadania, do meio ambiente, da habitação e do urbanismo, do idoso, das pessoas portadoras de necessidades especiais, do consumidor, da infância e juventude. Isso é uma facilitação, através da especialização do trabalho, na defesa dessa sociedade. Os interesses difusos e coletivos, muitas vezes, não há possibilidade de que se saiba efetivamente quem está sendo atingido, né? Quando existe um dano ao meio ambiente, existem inúmeras pessoas que vão ser atingidas por esse dano. Então, não se tem ao certo quem, mas a função do Ministério Público não é a defesa da sociedade. Então, com isso, através dessas promotorias especializadas, é possível que a defesa se dê de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais garantida. Por isso que no Estado de São Paulo resolveu-se optar por essa divisão de trabalho, né? O artigo 128, inciso 1º da Constituição Federal, vai trazer as garantias constitucionais reservadas aos membros do Ministério Público. E a primeira delas é a vitaliciedade, que é adquirida após 2 anos de efetivo exercício da profissão, impedindo que o promotor seja exonerado por mero processo administrativo. Vai haver necessidade, né, de que seja através de um processo judicial, movido pela autoridade competente, julgado, né, também por esta. Então, para que ele, se eventualmente for ocorrer a perda do cargo. Esse período dos 2 anos é chamado de estágio probatório também, como na magistratura, né? E a prestação de contas que ele faz da atuação será a Corregedoria Geral do Ministério Público, né? Ou seja, cada concursado ingressante prestará contas com a sua respectiva instituição. Os magistrados para a Corregedoria da Magistratura e os membros do Ministério Público para a Corregedoria Geral do Ministério Público. É necessária, igualmente como na magistratura, a participação em curso oficial de aperfeiçoamento. É claro que, apesar de não ter a função de julgar, os membros do Ministério Público também têm que estar antenados, também têm que estar consoantes, né, com o que a sociedade necessita, especialmente até porque ele vai representar os interesses desta, né? Qual outra garantia constitucional que o membro do Ministério Público possui? Quando promotores de justiça titulares, né, eles não podem ser removidos do seu cargo por qualquer motivo. Se ele ingressar na carreira, quando tornar-se promotor titular, né, assumir aí o seu devido posto, se ele quiser permanecer neste mesmo lugar, nesta mesma atividade, até a sua aposentadoria, é isso que vai ocorrer. Ele não é obrigado a movimentar-se dentro, né, das instâncias existentes, né? Essa remoção, esse critério de remoção, obviamente, não pode ser levado à risca, não é uma posição absoluta. Por quê? Porque pode existir a remoção desde que haja um motivo de relevância aí, ligado ao interesse público, né? Bom, com isso, o que vai ter que acontecer? Vai haver, então, aí a discussão e o processamento devidamente junto a esse órgão colegiado do Ministério Público e respeitando a ampla defesa, o contraditório daquele promotor de justiça que se defender, pela maioria absoluta dos membros deste órgão do Ministério Público, é possível, então, determinar-se se é o caso de remoção ou não
desse profissional. Eles adquirem também, como garantia constitucional, a irredutibilidade de vencimentos, né, ou de subsídios ou salários, né, e garante, o que significa isso? É garantir um valor nominal, né, a este salário recebido, permitindo-se, obviamente, a incidência de impostos, os descontos legais, né, e os tetos vão funcionar de que modo? Eu tenho Ministério Público na esfera da União e na esfera estadual. Na esfera da União ou federal, o teto é o salário do ministro do STF, né? E nos estados, o teto é o valor de recebimento que não pode ultrapassar 90,25% do salário do ministro do STF, certo? Bom, existem também, com relação ao promotor de justiça, vedações constitucionais, né? Ele possui garantias, né? Não ser removido, tornar-se vitalício, porém, também existem vedações a serem observadas. É o inciso 2º do artigo 128 que traz essas vedações constitucionais. Dentre elas, é não receber, né, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, honorários, percentuais, comissões, não pode exercer advocacia, né, até porque são funções completamente incompatíveis, não pode participar de sociedade comercial, exercer qualquer outra função pública, né, salva de magistério, certo? E não pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária, né? Deve ser respeitada também a quarentena, né? Uma vez que ele seja promotor de justiça, ingresse na carreira e assim forme a sua carreira, né, junto ao Ministério Público, uma vez que ele se aposente ou seja exonerado do cargo, enfim, o período de 3 anos, que é o período chamado de quarentena também para os magistrados, para os juízes, deve ser respeitado. Então, quando cessar, quando acontecer essa exoneração ou quando acontecer essa aposentadoria, somente após 3 anos ele poderá exercer a advocacia. Bom, as promoções e planos de carreira basicamente observam as mesmas regras da magistratura, né? Ele vai ingressar como promotor substituto e, quando passar pela primeira promoção, será então tido como promotor titular. Não se pode esquecer que na esfera estadual, né, e eu tenho a promotoria estadual, existem as diversas entrâncias, né? O estado está dividido em comarcas e as comarcas pertencem a diversas entrâncias, né? Então, ele provavelmente será promotor titular numa comarca de entrância inicial e assim percorrerá a sua carreira, passando pela intermediária, passando pela final. E o ponto máximo da carreira na esfera estadual é a promoção para os tribunais de justiça, onde eles serão procuradores de justiça, né? O seu nome ganhará aí um outro cargo. Na esfera federal, observado aí os tribunais regionais, a promoção também se dará dessa forma. Os critérios são os mesmos para a magistratura, a antiguidade e o merecimento nas mesmas proporções, né? A antiguidade levando-se em tempo de concurso e a classificação nesse concurso, tá? E a questão do merecimento, o aproveitamento nesses cursos, o comprometimento com a profissão, né? Então, são os mesmos critérios básicos da magistratura. O Ministério Público, dada a sua função, né, primordial de responder aí, né, às vontades, aos anseios, né, da sociedade de um modo geral, também possui um controle externo. Nos moldes de pensamento da criação do Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público também houve a criação também começou-se a pensar nesse controle externo. E o órgão responsável por esse controle externo também passou a existir, tá? Devido a essa independência e autonomia do Ministério Público, a Emenda Constitucional número 45 criou o Conselho Nacional do Ministério Público, certo? E o artigo 130, letra A da Constituição Federal, fez aí a previsão e da existência, enfim, os critérios básicos para esse Conselho Nacional.
Os membros vão se compor aí na totalidade de 14, representados pelo Procurador-Geral da República, por 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público Estadual, 2 juízes, federais ou estaduais, não se tem aí a quantificação, tá? De um ou de outro, né? Um precisa ser da estadual, outro da federal, não há previsão nesse sentido. 2 advogados que irão ser indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico, um indicado pela Câmara de Deputados e outro indicado pelo Senado Federal, né? Esse Conselho Nacional do MP também há muita semelhança com o Conselho Nacional de Justiça. Ele vai ter, os seus membros vão ter um mandato de 2 anos, né, permitindo-se uma recondução ao cargo. As atribuições vêm no parágrafo 2º e elas são basicamente, né, zelar por essa autonomia funcional do Ministério Público, pela observância e respeito à administração pública, de um modo geral, né? Determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria ou outras eventuais sanções administrativas, né? Assegurando a ampla defesa aos membros do Ministério Público. Elaborar relatório anual sobre a situação do Ministério Público, sobre as atividades desse Conselho Nacional. Então, de uma forma geral, são atividades de fiscalização, né? Como o Conselho Nacional de Justiça faz, né? Especialmente com o Poder Judiciário, de um modo geral, mas também faz com a magistratura, né? Então, aqui, com relação ao MP, o Conselho é específico para tratar deste fim. Bom, não é possível, né, falar nas instituições judiciárias sem mencionar aquele, então, que vai ser o responsável pela defesa do cidadão, de um modo geral, né? Aquele cidadão que quer pedir à justiça algo. O juiz tem a função de julgar, o promotor de justiça vai proteger a sociedade, no modo geral, mas e aquele cidadão que precisa pedir algo ao judiciário, né? Se fará representado por quem? E aí entra a figura do advogado, né? Que, segundo o autor Dionísio, são pessoas, né, que pelo conhecimento que possuem do direito aconselham as partes litigantes, sustentam seus direitos em processos judiciais, precisam aí da devida representação do seu cliente, que é dada pela procuração, né, alegando tudo que convenha aos interesses desse seu representado. Então é isso que o advogado tem que fazer, né, lutar pelo seu cliente, pelos interesses do seu cliente. É um cidadão preparado para instruir aqueles que o procurarem, visando solucionar as dificuldades, visando solucionar os entraves jurídicos e resolvendo, né, a questão, pedindo, né, o direito do constituinte ao juiz e tentando resolver o entrave jurídico desse que quer pedir. Essa contratação pelo cliente para que o advogado haja é representada basicamente nesse instrumento de procuração, né? Ao obter-se um instrumento de procuração do cliente, de um cidadão, os poderes estarão determinados ali, naquele instrumento, e a partir daí o advogado poderá agir como devido representante dos interesses do cliente neste processo judicial. Bom, nas origens da profissão, há algumas observações que é possível se fazer. No Antigo Testamento, a tradição entre os judeus era de utilizar pessoas para que houvesse a defesa dos direitos, né? No Egito, existiam algumas proibições, como, por exemplo, tudo que fosse defesa, né, baseada na oratória, esses terceiros, esses outros, não poderiam atuar. Na Grécia, quando a pessoa queria se defender em juízo, ela podia se valer do amite, né? Que era aquele, na verdade, que ia lá para falar, para representar, mas que, na verdade, não sabia nada, né, a respeito de legislação. Talvez se expressasse melhor do que o cliente. Não era o cliente, não era o foco, né? Ele era um terceiro. Posteriormente, passou-se a verificar a presença dos oratores, né, que participavam dos processos, especialmente nos processos orais, né, por isso o nome, e eles acabaram por ser chamados de sofistas.
Na verdade, o poder da oratória é muito grande para determinadas pessoas, né? E com isso, começou-se a entender que eles acabavam por enganar, né? Por isso o termo sofismar, né? Enganar os juízes, tá? Na hora da representação processual. Em Roma, o processo passou a ser mais escrito do que oral e surgiu a figura dos patronos, né? Mas dentre, assim, o povo, a parte do povo comum, sem nenhum patamar, né, econômico-social. Após começaram a surgir os jurisconsultos, que já tinham essa hierarquia, né? E a toga passou a ser a vestimenta básica, já era, né, dos romanos, mas passou a ser a vestimenta básica desses jurisconsultos, porque eles eram verdadeiros oráculos, né? Tudo que eles falavam se tornavam aí apreciações importantes dentro do direito. Com a lei das 12 tábuas, cessou o monopólio da advocacia, desse exercício praticamente da advocacia pelos jurisconsultos, mas foi com o imperador Justino que houve a criação da primeira ordem, né, dos advogados desse império do Oriente de Roma, né? Então, somente daí é que essa função passou a ser devidamente reconhecida. No Brasil, houve aí a criação, a previsão, né, da atividade da advocacia, a criação dos cursos jurídicos, né, em Recife, em São Paulo, e foi aí em 1930 que a Ordem dos Advogados do Brasil ganhou aí o seu devido reconhecimento, a sua devida regulamentação como instituição, né? Bom, com isso é possível passar ao momento de interatividade e eu vou perguntar, o Ministério Público é um órgão que conta com um controle externo pela Constituição Federal determinado e é chamado de alternativa A, Conselho Nacional de Justiça, alternativa B, Conselho Nacional de Defesa, alternativa C, Conselho dos Promotores de Justiça Estaduais e Federais, alternativa D, Conselho Nacional do Ministério Público, ou alternativa E, Conselho Nacional da Defesa e do Ministério Público. Eu volto já com a resposta e a gente confere se você acertou.